Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal Mercado e Tech. Tudo sobre inovação, e-commerce, tecnologia, logística e meios de pagamento. Aqui no YouTube, também no portal Mercado e Consumo /Mercado e Tech. E nas redes sociais, enfim, estamos onde você está, onde você quer ser informado sobre todos esses assuntos, tá bom? Eu sou a Ana Freitas, sou jornalista e tenho aqui comigo agora o CEO e fundador da Infracommerce, Kai Schopen. Bem-vindo, Kai. Tudo bom? Muito obrigado. É uma honra falar com você. Uma honra, um prazer nosso ter você aqui. Kai, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse momento do e-commerce atual. A gente sabe que passou aí por uma transformação intensa, rápida, né? Foi imperativo, inclusive, isso, né? Obrigatório para muitas empresas que não estavam ainda no e-commerce. O que a gente pode esperar a partir de agora? Está tudo mais estável, o e-commerce se estabeleceu como, de fato, um canal consolidado de compra para o consumidor, né, brasileiro, até quem não comprava antes está comprando pelo e-commerce. Quais são os próximos passos aí que você imagina de inovação para o e-commerce? Eu claramente acho que a pandemia acelerou o e-commerce, profissionalizou muitas operações que já estavam no ar, fez muitas pessoas entrarem no e-commerce, mas para mim uma coisa não está tão claro para o mercado ainda. Se vocês pensam, há 15 anos atrás, o e-commerce era desktop. Depois virou desktop mobile aplicativo. Enfim, a complexidade quase todo ano ficou aumentando. Hoje, a gente fala de um e-commerce que não é mais e-commerce, é omnicanalidade. Então, você fala de plataforma que está integrado com a loja física. Na teoria, você deveria ter múltiplos centros logísticos. Para a captura do pedido, você tem WhatsApp, live commerce, social commerce, metaverso, no mínimo, começando embrionariamente. Obrigado. Então, no final das contas, acho que o perigo é você achar que eu fiz a minha lição de casa, acelerei meu e-commerce e paro aqui. E aí, infelizmente, em 1 ou 2 ou 3 anos já vai ficar obsoleto de novo. Então, no máximo, né? Exatamente. Então, eu realmente acredito que muitas pessoas não têm consciência que o e-commerce é uma digitalização e isso é um processo. Então, não para uma vez que você tem seu site, sua loja online. Isso é muito interessante o que você está falando, porque é isso mesmo, né? Quer dizer, muitas lojas não estavam no e-commerce, foram para o e-commerce, beleza, mas não quer dizer que o trabalho terminou, né? Tá tudo em constante evolução, o próprio hábito do consumidor, forma de consumir, as facilidades são muitas hoje, né? O consumidor está cada vez mais exigente mesmo para que essa jornada seja fluida, seja fácil, né? Exatamente. Quando eu cheguei, eu sou alemão, morando no Brasil há 12 anos. Quando eu cheguei aqui, receber um pedido, morando em São Paulo, recebendo em São Paulo em 5, 6 dias, foi completamente aceitável. Hoje, os consumidores que recebem em 2 dias já reclamam, eles querem no mesmo dia e, de preferência, no mesmo dia mesmo. Next day, o próximo dia já não é suficiente. Então, no final das contas, que nem você falou, a experiência ao consumidor, a exigência do consumidor também evolve e as marcas, os sites de e-commerce estão condenados de seguir esse desenvolvimento em permanência. Então, a gente falou de tempo de entrega, mas a mesma coisa é verdade para saque. Antes, você ligar no saque de um site, esperar 15, 20 minutos na fila de espera no telefone, ou mandar um e-mail, demorou 2 dias para receber uma resposta, era razoavelmente aceitável. Né? Hoje, todo mundo quer um chatbot e WhatsApp com resposta imediata. Então, realmente, em todas as áreas, essa exigência faz que você precisa continuar investindo sempre. E as empresas, no geral, vocês trabalham com muitas empresas, né, de vários segmentos, inclusive de atuação, de vários portes também, né, de portes diversos. As empresas, no geral, estão atentas a essas inovações? Vocês precisam ficar meio que mostrando ali, olha, é preciso se atualizar cada vez mais rápido, porque, enfim, as coisas mudam hoje com muita velocidade, né? Eu acho que muitas empresas estão atentas, porque eu sempre brinco, as pessoas às vezes esquecem que empresas estão feitas de pessoas. Sim. Então, dentro das empresas tem consumidores e, no mínimo de um jeito inconsciente, todos os consumidores dentro das empresas estão sentindo isso. Eu só acho que muitas vezes essas empresas não estão dando o foco
tanto na experiência ao consumidor. Eles estão falando muito mais da plataforma de e-commerce, do pagamento de e-commerce, da logística do e-commerce. Então, é muito, vamos falar, funcional. E se você pensa o que o Amazon, por exemplo, faz nos Estados Unidos, sempre o diálogo dele sempre foi, nos últimos 20 anos, a gente precisa colocar o consumidor no centro. Então, acho que não é ignorância. Todo mundo sabe que precisa tratar o consumidor bem. Mas eu acho que como muitas dessas operações estão imaduros ainda, no final das contas, se discute muito o assunto da funcionalidade e menos o que a gente precisa fazer para deixar nosso consumidor feliz. E essa transição, acho que vai demorar mais 3, 4, 5 anos para chegar em grande escala. Dito isso, também é muito difícil, né? Você já gastou muito dinheiro para colocar seu site no ar. Mentalmente você fala, fiz a minha lição de casa, no mínimo estou vendendo no meio da pandemia. E aí vem a próxima onda, né? Omnicanalidade, WhatsApp Commerce, não quero ser repetitivo. Então, no final das contas, o dinheiro que você precisa para investir, em algum momento ele acaba, né? Então, um ponto na InfraCommerce que a gente faz aqui é exatamente isso, no sentido de juntos somos mais. Vamos dividir esses investimentos com todos os nossos clientes, aí mais fácil amortizar. Eu sempre brinco, ninguém constrói um prédio inteiro para ter um apartamento lá dentro sozinho, né? Mas se todo mundo se junta, dá para fazer um prédio inteiro. Então, é um pouco o mesmo conceito. O que é, em resumo, colocar o consumidor no centro, como você falou? Porque a gente fala, é uma frase usual, né? O consumidor tem sempre razão, enfim, tem várias formas aí de se falar isso. A gente ouve muito isso, mas nem sempre pratica, as empresas nem sempre praticam da melhor forma, né? O que significa isso com exemplos práticos mesmo? Olha, infelizmente não é tão fácil assim. Tá? Tem um KPI que ficou muito famoso nos últimos anos, que é o Net Promoter Score, né? Os consumidores estão recomendando a minha loja para um amigo, de um jeito simplificado aqui. Eu acho que é uma boa medida. O problema é você, sabendo que o seu NPS é ruim, muitas vezes você não tem as ferramentas para resolver isso. Então, a gente está pilotando mais que 100 KPIs em tempo real, 24/7, para, em conjunto, compor um sucesso de um cliente. Eu vou dar um exemplo, que está muito óbvio. Se você pergunta para um alto executivo do mercado, qual é a taxa de conversão do seu e-commerce? Acho que muitos, talvez, vão saber mais ou menos o número, alguns nem vão saber isso. Isso é desses KPIs que a gente está analisando. Só que eu sempre brinco, a minha cabeça está em fogo, meus pés estão congelados, mas na média eu estou bem. Na verdade, você está morto, né? Então, o que eu quero falar com isso? Se a sua taxa de conversão de e-commerce é 3%, você não necessariamente consegue falar se você tem um problema ou não. Porque pode ser que você tenha no Nordeste uma taxa de conversão de 0,5% e em São Paulo de 7%. E, no final das contas, na média, você nem sente isso. Então, por que poderia ser 0,5% no Nordeste? Porque você está cobrando R$50 de frete e a sua tabela de frete da sua transportadora está falando que demora 15 dias, 40 dias para chegar. Aí o consumidor do Nordeste está um pouco bravo com você e não compra. Então, no final das contas, o que acontece? O próprio presidente da empresa, diretor de e-commerce, se ele entra no site para comprar, se ele mora em São Paulo, ele nunca vai descobrir isso. Então, no final das contas, você precisa aprender de olhar esses KPIs, o que eu chamo sempre internamente aqui, no nível 2. Você não consegue olhar esses números na média. Você precisa aprender de olhar muitos números e em segmentações diferentes. Aí eu dei um exemplo de 100. Tá? A gente falou do custo de frete, então frete, transporte, tempo de entrega, além da taxa de conversão geral, é uma dimensão. Pagamento, as pessoas sempre esquecem que pagamento tem bastante taxas de conversão para olhar. Você tem pessoas que falam, eu quero pagar em boleto, e depois não pagam. Então, essa taxa dá para medir. E tem um comparativo, um benchmark para isso. Tipo, o que é bom? 20 pessoas não pagam, 80% não pagam, muitas pessoas não têm esse valor relativo. Aí você tem a taxa de cartão de crédito que você paga. Todo mundo sabe, eu pago 2, 3, 4, 5, 6% para a minha taxa de cartão de crédito. Mas a taxa de aprovação do cartão de crédito, no sentido, o cara tentou pagar e não deu certo,
90% das pessoas que a gente fala aqui no mercado, eles nem têm noção o que é essa taxa. Aí você fala, ufa, entendi a taxa de conversão do cartão de crédito. Depois disso vem a taxa de aprovação do antifraude. Desculpa, são muitos números, certo? Mas a complexidade é exatamente isso. Eu sempre brinco internamente aqui, é como se fosse uma orquestra. Para você fazer e-commerce muito bem feito, você precisa tocar muitos instrumentos, muitas dimensões em sintonia. E isso que faz fazer e-commerce em um nível de um grande marketplace, em nível de um serviço dos Estados Unidos, muito, muito caro e muito, muito complexo. E se você pensa que muitas pessoas têm 5 até 10 funcionários dentro de casa, porque o faturamento do e-commerce deles não aguenta pagar mais salários que isso, é muito difícil administrar essa complexidade. Precisa olhar tudo isso. Se você só quer vender, óbvio que não. Agora, se você quer ser igualmente bom que nem um grande marketplace, sem esse raio-x em permanência, vai ser muito difícil. Claro. Infelizmente, hoje a gente tem dados, né? Tem informações diversas, como essa que você citou. Quer dizer, tem essa riqueza de dados para, enfim, analisar, conectar um com o outro, né? Ver o que faz sentido ali. Isso é muito importante. Queria que você falasse para a gente finalizar do momento da infracommerce mesmo, aqui no Brasil. Enfim, a empresa já é muito maior do que o Brasil, né? Vai muito além do Brasil, mas ela passou por um momento aí de transformação, virou esse hub, um ecossistema, né? Com várias frentes. Em que passo vocês estão agora? Acho que a resposta tem 3 dimensões. A primeira dimensão é a gente comprou algumas empresas. Por que a gente comprou as empresas? A Infracommerce era uma empresa de, vamos falar, 2, 3 bi de reais em GMV, em volume que todos os nossos clientes estavam processando em, vamos falar, 2019, grandes linhas aqui. Hoje, a gente tem um corredor de 12 até 13 bi. Então, a gente, além do crescimento orgânico, consolidou o mercado. Por que a gente fez isso? Porque a gente acredita que para você fazer essa excelência em nível de serviço, você precisa ter escala. Mágica também não conseguimos fazer. Então, a primeira mensagem é a gente, ao caminho desse ecossistema, identificou que a gente precisa crescer e crescer muito. Então, acima de 10 bi, tem pouquíssimas lojas do Brasil. Mesmo marketplaces, tem menos que 10 que fazem esse volume. Então, a máquina nossa que a gente construiu agora, ela está muito, muito relevante em escala, e isso foi a intenção, foi feito realmente consciente. A segunda coisa é, no final das contas, se você quer controlar a experiência consumidor, você precisa controlar a jornada do consumidor como um todo. Então, a gente montou esse ecossistema para ter, de uma maneira 100% integrado, do início até fim, esse processo na nossa mão. Então, realmente é o único jeito, na minha opinião, e por isso, por exemplo, uma Amazon nos Estados Unidos, um Mercado Livre aqui, e muitos outros marketplaces que estão fazendo um excelente trabalho, estão conseguindo esse excelente nível de serviço, porque eles têm sob controle de início até fim, tudo. E aí a terceira dimensão, que eu acho muito relevante, é essa expansão para a América Latina como conceito disso. Por quê? No final das contas, para você ter uma empresa que consegue te resolver Brasil, para muitas marcas clientes nossos, não é o jeito que eles pensam sobre o mundo. Muitas das nossas marcas internacionais, no mínimo, eles têm a matriz nos Estados Unidos, eles têm a matriz na Europa, e eles olham para a América Latina como região. Entendi. Então, a gente estava fazendo um trabalho para eles no Brasil, só que para eles tem mais 10 países que eles estão olhando, que na mapa deles estava vermelho. Então, no final das contas, ao pedido dos nossos clientes, a gente expandiu para a América Latina, e nós, no início, honestamente, isso há 6 anos atrás, a gente estava um pouco relutante é a palavra, porque a gente estava falando, putz, a gente precisa de escala
para fazer sucesso com o nosso modelo de negócio. Será que a gente deveria abrir todos esses países pequenininhos? Mas o que aconteceu foi, a gente construiu esse ecossistema no Brasil, replicou ele para a América Latina, e agora a gente tem equipes de desenvolvimento na Argentina, a gente tem equipes de BI na Colômbia. Então, aí, o que aconteceu, essa estimulação da América Latina fez que a gente tinha um pool de talento muito maior, a um custo mais acessível em alguns casos, trabalhando para todos os países. Então, além de ratear os custos entre os clientes, agora a gente consegue ratear os custos entre os países. E isso fez a gente chegar em mais um patamar de redução de custo, diluição de custo fixo. E os três, em combinação, fizeram a gente chegar, em comparação com 2019, para hoje, em um patamar completamente diferente. E vocês fizeram, não tão recentemente, mas fizeram um IPO também, né? Sim. Como é que foi o momento? E agora, inclusive, teve uma novidade com relação às ações da empresa que passaram a ser vendidas para as pessoas físicas, não foi isso? Exatamente. A gente fez IPO na categoria da B3, que se chama 476. Então, ela está limitado ao investidor qualificado. Durante 18 meses, a empresa está limitado. Depois de 18 meses, automaticamente abre para a pessoa física. A gente, desde o início, estava no novo mercado, que em governança, auditoria, em geral, é o mais rígido de exigência. Então, não mudou, vamos falar, as necessidades da gestão na área financeira com essa mudança de 476 para 400, mas agora 100% das pessoas interessadas de comprar a nossa ação podem comprar, que óbvio deixa a gente muito orgulhoso, porque aumenta muito a visibilidade. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu espero que alguém consiga investir na empresa se aproveitar disso. Muito legal, uma novidade muito bacana também. Kai Schopen, CEO, fundador da Infracommerce, obrigada pela entrevista aqui na Mercado e Tech. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. É isso aí. Mais notícias sobre todos esses assuntos que permeiam aí o mundo de tecnologia e inovação aqui no canal Mercado e Tech. Até a próxima.